Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, estamos na lição de número 10. Vamos falar sobre evangelização, missões e educação cristã. Naturalmente, como nós temos três assuntos importantíssimos no, num só estudo, a gente não vai conseguir ser exaustivo e nem tem essa pretensão. Mas nós podemos começar a falar a partir daquilo que nós lemos segundo a sugestão de leitura da segunda-feira, que é Atos capítulo 1, versículo 1 até o 8. Lembrando que o versículo 8 é o chamado texto áureo, ou ainda texto de ouro. Nos diz assim a palavra de Deus: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Versículo de número 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Deus, desde já, abençoe essa porção de sua palavra bendita em nossos corações. Amém. Nós vamos falar sobre evangelização. Temos na evangelização, em missões e na educação cristã, três práticas vivenciadas pelo Senhor Jesus Cristo no seu ministério. Quando levadas a sério, a igreja experimenta um crescimento equilibrado, pois ela cumpre a grande comissão. Agora, como é que a gente lida com igrejas locais que não cumprem a grande comissão? Alguém disse que estas igrejas são como cadáveres insepultos, isto é, morreram, mas deixou de enterrá-los. Não tem vida verdadeira. Não é uma igreja propriamente dita, vamos dizer assim. Logo, não podem ser consideradas igrejas saudáveis, tampouco equilibradas, porque elas estão mortas. Podem até ser um clube social, religioso, pode ter muito entretenimento, ajuntamento de pessoas, mas estas coisas não faz de locais assim, não descritos, de igrejas, tá bom? A gente precisa salientar que a igreja local é um organismo vivo, ela precisa crescer de forma equilibrada e saudável. E quando a gente fala em igreja, a gente precisa de uma liderança equilibrada, saudável, para que evite o que nós vimos durante um bom tempo, líderes desequilibrados, pessoas doentes à frente da igreja e só adoecendo o rebanho do Senhor. A igreja é dita por muitos que é um hospital para tratar as pessoas. Agora, convenhamos, muitas vezes nós, líderes, precisamos parar e sermos tratados também. Por que só ter a pretensão de achar que a igreja é um hospital, entre aspas, só para os outros? Porque
nós também não somos tratados. E quando nós somos tratados, certamente a gente vai contar com as mãos poderosas, mas também benevolentes da parte do nosso Deus, que visa justamente o nosso bem. Toda pessoa que está numa igreja, que está ocupando um cargo, uma função, ela precisa primeiramente cuidar de si mesmo, da sã doutrina, ter essa base escriturística para ter condições morais, espirituais, a fim de cuidar de outras pessoas. Em Atos capítulo 1, a gente vai observar que tem algumas questões essenciais. Primeiramente, eu quero salientar que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Vai mostrar, vai descrever alguns eventos ocorridos no passado. A gente sabe que evento histórico é algo irrepetível. Isso mesmo, não se repete. Vamos, por exemplo, não está contido em Atos, mas quando se fala sobre o Calvário, Jesus ali sendo morto, crucificado, etc. e tal, a gente sabe que aquele evento histórico não se repete. Da mesma forma, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre todos os discípulos, onde ocorreu a chamada democratização do Espírito Santo, onde todos passaram a receber de igual modo o Espírito Santo de uma vez por todas, ou ainda de uma vez para sempre, a fim de morar em seus corações. Naquele momento, houve o batismo no Espírito Santo, onde aquelas pessoas foram imersas no Espírito e passaram a fazer parte de uma forma funcional no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E a gente vai observar que o evento de Pentecostes é irrepetível, ele não se repete. Por causa de quê? Porque é um evento histórico. Querer forçar e tentar reproduzir um outro Pentecostes é algo absurdo, inimaginável para quem tem um bom senso. Agora, se você se deparar num contexto onde as pessoas fazem coisas absurdas, aí você pode até achar que é normal, mas cá entre nós, não é isto que a Bíblia nos ensina. Quando diz no versículo 8, que é o texto áureo, sobre recebereis o poder do Espírito Santo, as pessoas só focam no poder, porque elas querem o poder pelo poder, querem o poder para aparecer, querem o poder para fazer algo, o poder para estar em evidência, o poder para manipular as pessoas, o poder para usar e usufruir desse poder para si próprio. Mas espera aí, a gente aprende que não é simplesmente receber o poder pelo poder. É verdade que Jesus já havia dito, segundo Lucas, para esperar em Jerusalém, numa referência aos seus discípulos, para que do alto sejam revestidos de poder. Mas não é simplesmente receber o poder pelo poder. A, eu vou dizer assim, a ação maravilhosa, graciosa da parte de Deus e extraordinária é receber o Espírito Santo. Porque não diz aqui o texto, ó, vou destacar aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ao receber o Espírito Santo como uma dádiva, como um presente, para vir habitar permanentemente na nossa vida, no nosso coração, ao receber o Espírito Santo, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, algo extraordinário. Deus morar em nós através do Espírito Santo de Deus. Isto é o mais notório, o que mais deve nos deixar boquiabertos. Pasmos. Como pode um Deus tão grande vir morar num corpo como este, que um dia há de retornar para o pó da terra, para o chão ou para o solo? Percebeu a grandeza de Deus vindo
através dessa ação, desse feito, habitar em um corpo, em um ser de barro, como eu e você, então, repito, o feito extraordinário, o que nos chama a atenção, primeiramente, é não o poder pelo poder, mas se tornar habitação do Espírito Santo. Uma vez como habitado pelo Espírito Santo, a pessoa recebe poder. Dito de outra maneira, o Espírito Santo que passa a residir na pessoa vai transferir o poder. Poder para quê? Para, vou dizer assim, atrair uma multidão? Poder para usufruir todas as benesses decorrentes de, dessa capacidade especial dada por Deus? Não. Poder, segundo o texto bíblico, para ser testemunhas de Jesus. Pode ser, servieis testemunhas, ou seja, testemunhas de Jesus, porque Jesus que estava dizendo. Então a gente recebe poder no momento que nós nos convertemos, porque nesse texto de Atos, capítulo 1, a gente tem que observar um período de transição. Os discípulos estavam com o pé na antiga aliança e fazendo a transição para a nova aliança. E eles tiveram que, vou dizer, aguardar até o Pentecostes e receber o Espírito Santo pela primeira vez de uma forma permanente nos moldes do Novo Testamento. Foi a primeira bênção receber o Espírito Santo dentro daquela perspectiva, conforme é descrita em Atos dos Apóstolos. A partir daí, vai haver mais pelo menos 3 desdobramentos do dia de Pentecostes, onde samaritanos recebem o Espírito Santo, onde gentios recebem o Espírito Santo, e lá em Atos 19, um grupo de discípulos lá do tempo de João Batista, e tanto deslocado no tempo e no espaço, eles recebem o Espírito Santo. Mas o que nós vemos, um ensino claro no Novo Testamento, é que nós recebemos esse poder quando? Quando nós recebemos a pessoa bendita, santa, do Espírito de Deus. Esse Espírito Santo passa a residir permanentemente em nosso coração. Pode parecer uma incoerência da minha parte, ou uma redundância, como assim o Espírito Santo residir permanentemente? Porque se reside, ele já vai permanecer. Eu sei disso. Mas a afirmativa é porque algumas pessoas são ensinadas de que o Espírito Santo, caso for afrontado, ao ocorrer alguma coisa que foge da sua alçada, do seu controle, o Espírito Santo sai da pessoa. Ora, não é um ensino bíblico, mas as pessoas acham que o Espírito Santo é que nem aquele brinquedinho antigo, o ioiô. Você fica jogando assim, ioiô vai, volta, vai, volta, vai, volta. E nunca brincou de ioiô. E algumas pessoas acham que o Espírito Santo é assim. Ardendo no nosso coração, se a gente comete um pecado, dependendo da gravidade do pecado, ele sai. Depois, ele volta se a pessoa se arrepender. Ora, não é isto que a Bíblia ensina. O fato é que quando o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, ele cria em nós uma nova natureza divina, que é uma natureza divina, já me adiantando, né? Eu já disse, natureza divina. E essa centelha do Evangelho que foi implantada em nós vai fazer com que a gente seja não apenas nova criatura, mas venha andar em novidade de vida. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque a nossa inclinação vai ser para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. A nossa inclinação vai ser sempre favorável ao Espírito Santo de Deus, porque nós somos guiados, conduzidos por Ele. Agora, quando nós deixamos de ouvir a voz e ainda de obedecer o Espírito Santo,
Nós temos consequências, vamos sofrer tais consequências, mas acontece que o Espírito Santo continua residindo dentro de nós e é ele mesmo que vai trabalhar intensamente para que nós venhamos o quê? Nos arrepender, abandonar aquela prática do pecado que ofende a presença santa dele em nós, mas também entristece-o grandemente. Mas ele ainda assim fica habitando permanentemente. E ele é justamente a garantia, o penhor da nossa redenção. Até o dia que nós fomos resgatados completamente e estaremos para sempre com Deus. Dito isto, a gente pode avançar um pouco mais, porque a gente precisa trabalhar sobre o primeiro assunto, que é evangelização. Vamos aqui para Atos, capítulo de número 4, versículo 12. Vamos fazer a localização aqui. Atos 4, vamos situar, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As pessoas só serão salvas unicamente pela pessoa bendita de Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós precisamos anunciar Jesus, anunciar o Evangelho de Deus. Segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 3, o Evangelho de Deus é acerca do seu Filho, numa referência a Jesus. Porque quando fala que Jesus, o Evangelho é poder de Deus, como é acerca de Jesus, do seu Filho Jesus Cristo, é Jesus que é o poder de Deus que transforma o homem, que é capaz de realmente operar essa mudança no interior da pessoa e que vai refletir no exterior através do seu comportamento. Mas a evangelização é a proclamação das boas novas de que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador e a nossa única esperança. Como nós estamos nos aproximando na campanha de missões nacionais, nós estamos aqui utilizando até mesmo a camisa, vestindo literalmente a camisa, porque mostra aqui que Jesus é a solução, é isso mesmo, Jesus que é a solução, Jesus que é a salvação. Quer buscar solução não é em ideologia, não é em partido político, não é através de nenhum expediente humano. Se deseja solução para o Brasil, você precisa fazer o quê? Evangelizar. Eu lembro de uma ocasião de que nós estávamos num local alto, literalmente era um ponto turístico, dentro do estado do Rio de Janeiro, vários amigos, irmãos em Cristo, no momento de confraternização, e de repente uma pessoa do nosso grupo falou assim, e teve uma boa ideia, que tal estendermos as nossas mãos para esta cidade que está lá embaixo, diante dos nossos olhos? Vamos estender nossas mãos e abençoar para que esta cidade seja de Jesus. E as pessoas fizeram ali, naturalmente, a oração em prol da cidade. Mas após aquele fato, eu falei assim: olha, se nós quisermos realmente que aquela cidade seja de Jesus, não tem outra coisa a fazer a não ser a evangelização. Porque não é através de meios, até mesmo bem intencionais, que a gente vai resolver essa questão relacionada à salvação das pessoas, quer de uma cidade, de um bairro. Eu soube, por exemplo, de uma pessoa que acabou alugando helicóptero e queria que aquele local fosse de Jesus. E o que ele fez? Ao sobrevoar de helicóptero naquela cidade, ele ficava derramando, isso mesmo, o chamado óleo ungido.
Gente, Jesus em algum momento sugestiona a gente ir para um lugar alto, estender as mãos e orar pela cidade e cruzar os nossos braços? Não. Jesus fala para ide e pregar o evangelho. Ide fazer discípulos. Para isto, a gente precisa do quê? Sair do conforto do nosso lar e evangelizarmos. Naturalmente que a proclamação do evangelho vai acompanhar e precisa realmente estar acompanhado do nosso testemunho, um testemunho autêntico. Mas tem uma opção que é dada na Bíblia? Não. Quando a gente lê Atos 4:12, que em nenhum outro há salvação, não existe opção. A grande questão aqui é que é uma ordem expressa dada por Jesus Cristo como base da sua própria missão. Eu vou fazer a leitura para não procurar aqui, mas uma leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Texto por demais conhecido, mas eu faço questão de fazer a leitura. Uma coisa é você falar, você dar referência, você citar. Outra coisa é você fazer o seguinte, mostrar na Bíblia e a pessoa certificar de que o que você está dizendo encontra-se realmente na palavra de Deus. E que nos diz, então, em Lucas 19, 10? Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, ou o que se havia perdido. O Filho do Homem, uma referência a Jesus, não veio condenar as pessoas, não veio, não veio trazer sofrimento às pessoas, não veio criar dificuldade às pessoas, mas veio unicamente salvar. Esse é o objetivo de Cristo Jesus. Mas para que as demais pessoas sejam salvas, é necessário o quê? Que nós venhamos fazer a nossa parte. Por isso que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira vai dizer que a principal missão do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando o quê? A reconciliação do homem com Deus. E é dever de todo crente em Jesus, do discípulo, de todas as igrejas espalhadas pela face da terra, e não apenas no Brasil, anunciar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Vamos finalizar esse primeiro aspecto dizendo o seguinte: a evangelização é a esperança da igreja. Portanto, a esperança do país e daí do mundo afora. A igreja que quer deixar de ser evangelística, ou melhor, a igreja que deixar de ser evangelística, não demorará a deixar de ser evangélica. O autor da revista vai dizer que a frouxidão doutrinária começa com o relaxamento no cumprimento da missão. Eu lembro de uma frase, quando estudei no CIEM, eu fiz missiologia, naquela instituição, uma casa de excelência, Centro Integrado de Educação e Missões, que é pertencente à União Missionária Feminina do Brasil. Uma casa de excelência e que vale a pena você fazer algum curso, quer EAD ou presencial, porque eu tive momentos maravilhosos de espiritualidade, de aprendizado, quando estive estudando naquela casa. Mas na ocasião, isso foi lá para 2011, eu estudei de 2011 até 2013. Mas eu lembro que eu li a frase, não apenas a frase, mas o livro de Andrew Kirk, e que ele diz algo que até hoje ficou aqui, ó, gravado na minha mente e também no meu coração. E tanto é que eu cito para você. Que dizia assim, a igreja é missionária, ou seja, a igreja tem uma natureza missionária.
a ponto de, se ela deixar de cumprir evangelismo ou missões, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas. Ela deixa de ser igreja. Se uma comunidade chamada cristã não faz evangelização, não coopera com a obra missionária no Brasil e no mundo, se não tem esse intuito de fazer discípulos e não anuncia esse evangelho de Jesus para muitas pessoas, com o intuito de haver essa reconciliação entre as pessoas e Deus, ela pode ser tudo. Um clube social, um lugar de acampamento, etc e tal, mas não vai ser igreja. Por causa de quê? Como eu disse, a igreja tem essa essência ou natureza missionária. Agora a gente vai para um assunto, que é o segundo, dentro da proposta do estudo de número 10. O que é missões? Eu não vou trabalhar aqui um termo mais técnico, porque quando a gente trabalha tecnicamente falando, missões, dito de uma forma muito simples, é o mesmo que evangelismo. Você evangeliza localmente, né? Sim, na sua comunidade, no seu bairro. Aí você fala o quê? Ah, eu fiz evangelismo. Quando a gente se depara com os missionários de missões nacionais dentro do nosso país, a gente aplica um outro termo. Ah, ele é o nosso missionário. Eles fazem missões. E o mesmo se aplica para os missionários das missões mundiais e missões estrangeiras, ou seja, lá fora, em outros países. Mas quando a gente vai aplicar tecnicamente, missões, na verdade, é o evangelismo feito num local onde há uma outra cultura, uma outra língua, outro povo, outra gente. E, desta forma, está atrelado ao que nós chamamos de missões transculturais. A diferença é a cultura, é a linguística, isto é, o idioma, a língua falada, é a questão geográfica, etc. e tal. Mas, deixando esse termo mais técnico, que eu quis aqui ainda colocar um tanto light, para não complicar, mas o que o autor fala sobre missões na página do número 47? Ele fala o seguinte: ó, missões é uma ordem de pregar o evangelho transcultural dada por Jesus Cristo a seus discípulos e a nós. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. E ele prossegue. Para fazer missões significa especificamente para nós a anunciação da mensagem da salvação de Jesus, com ênfase de transformação do pecador na mudança de vida do homem e como o elemento influenciador para a modificação de estruturas sociais injustas, porventura existentes. Quando o autor fala essas coisas, ele está mostrando que quando há verdadeiramente uma conversão, o indivíduo muda. Isso mesmo, ele muda. Ou melhor, ele é mudado pelo próprio poder de Deus. Porque ele acreditou piamente na palavra de Deus, aceitou o senhorio de Cristo, este passa a ser o seu mestre, além de Senhor, Salvador, e ele concebe que a sua função extrapola o âmbito eclesiástico, vai além das quatro paredes da igreja. E ele passa a ser, vou dizer assim, um bom cidadão, um bom pai, uma pessoa melhor, porque foi transformada por Deus, moldada, o próprio caráter é trabalhado para que venha se tornar um caráter semelhante a de Jesus. Percebeu que vai havendo várias mudanças?
Quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, tem um momento que ele fala assim, olha, aquele que mente, não mintas mais. Aquele que furtava, não furtes mais. E assim por diante, mostrando que uma pessoa que realmente se depara com Jesus não permanece a mesma. Uma pessoa que conhece Jesus sabe quem de fato ele é. Não permanece a mesma. Porque a pessoa vai fazer o seguinte, vai ter a sua vida transformada e vai mudar a sua atitude, mas também comportamento. Logo, se ele, sei lá, fazer alguma coisa errada no serviço, ele vai deixar de fazer. Se ele adotava um expediente ilegal, quando não criminoso, uma vez convertido, ele vai abandonar essa prática perniciosa, uma prática nociva, diga-se de passagem, criminosa. Mas vai haver essa mudança. E é interessante que teve um período na igreja cristã que quando a pessoa aceitava Cristo Jesus e dava a sua profissão de fé, ela, ela tinha que demonstrar que realmente tinha mudado. Agora, a gente tem observado em alguns casos que basta a pessoa falar da boca para fora, eu agora sou um crente, eu quero ser membro da igreja. Quer ser membro da igreja, mas não quer se comprometer com a causa de Cristo e com o Senhor da igreja. Quer ser membro da igreja, mas não quer que o Senhor Jesus venha ditar a sua agenda pessoal, por exemplo. Como assim? Porque se tornou muito cômodo ter Jesus, entre aspas, como Salvador, e não aceitar o senhorio dele. Mas acontece que quando a gente evangeliza e faz missões transculturais, levando o evangelho de Deus, este evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê, vai mudar, moldar, transformar o ser humano e ele vai entender que atitudes e comportamentos precisam ser gerados, novos comportamentos, novas atitudes, porque ele anda em novidade de vida. O autor vai dizer o seguinte, para que a gente possa adentrar no próximo aspecto, o elemento que é a educação cristã. O cristianismo irrompeu no mundo com toda a surpresa das boas novas proclamadas com grande entusiasmo e comprovadas com o seu próprio testemunho e experiência. Elas eram fruto da sua convicção de que Deus tinha transformado a aparente derrota da Sexta-feira Santa, a Quinta Santa, ou chamada Santa, na suprema vitória do dia do Senhor. Fiquemos com estas observações. Vamos então para o terceiro assunto do estudo desta lição. Se encontra na página 48, Educação Cristã. E a pergunta que não quer calar: o que é educação cristã? Lembra-se que antigamente chamava-se o quê? Educação religiosa. Aí as pessoas gostam de mudar os nomes, não? Porque religioso tem um sentido negativo. Ora, para com isso, para com isso. Não estou falando que não se deva trocar de nomenclatura ou terminologia, mas alguns se arrogam dizendo assim: eu não sou religioso. Como você não é religioso? Você é membro de uma igreja, você vai dominicalmente à igreja de Cristo, quer de manhã e à noite, você é aluno da IBD, você devolve o dízimo e anda religiosamente em dia em todos os seus afazeres, seus compromissos. Como você não é um homem religioso? Gente, ser religioso em si não é ruim, não. E é bom que seja religioso. Agora, seja um religioso autêntico, verdadeiro. Quando a gente fala em religião, a etimologia da palavra, né, que a gente tem, no latim é religare. Você vai dar aquela ideia de religar o homem com Deus. Houve aquela religação, que a gente falou um pouquinho antes. Houve aquela reconciliação. Então, o homem foi religado com Deus. Eis aí o sentido
vou dizer assim, positivo da palavra religião. Você foi religado com Deus. E se você cumpre todas essas coisas, você pode até falar e declarar os quatro campos. Eu não sou religioso, mas se você faz tudo isso que eu acabei de enumerar aqui, eu vou ver você como religioso, mas como um bom religioso. Uma pessoa realmente que faz jus, ainda que não queira utilizar essa terminologia. Agora, a grande questão, que é complicadíssimo, é você ser um pseudo-religioso. Pseudo no sentido de falso. De religioso não tem nada. Gente, isso que é ruim. Mas aqui adotou-se recentemente educação cristã. A educação cristã na igreja é essencial para a formação do caráter de Cristo na vida do crente. O mestre Jesus, por exemplo, treinou quantas pessoas? 12 homens para ensinar a outras pessoas, a outros. E nós temos lá no Sermão do Monte uma prova da seriedade com a qual Jesus tratava o ensino. O apóstolo Paulo seguiu o mestre na visão, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Sobre educação cristã, o autor, na página 48, vai dizer o seguinte: o ministério docente da igreja, sob a égide do Espírito Santo, compreende o relacionamento do mestre e discípulo entre Jesus e o crente. A palavra de Deus é essencial, porque é o conteúdo nesse processo de aprendizagem. Ora, se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, você precisa, sobretudo, parar e prestar atenção ao que Cristo tem a dizer mediante a sua própria palavra. Eu já mencionei aqui que é a Bíblia Sagrada. A gente tem que ir mais vezes à palavra de Deus. E de uma forma assim, e com sede, e desejoso de ouvir, e também em oração. Senhor, fala no coração, mostra-me a tua verdade, que eu venha compreender a tua mensagem, que eu venha, enfim, entender e praticar. Porque, como discípulo de Jesus, é de sua competência ler, meditar, entender, interpretar e, por fim, aplicar à sua vida aquilo que você realmente aprendeu. É algo fácil? Nananina, não. É difícil, mas é um processo. Você vai aprendendo todo dia um pouquinho mais. Cada dia você vai aprendendo um pouco. Você não vai aprender tudo de uma vez só, mas à medida que você se aproxima de Jesus, vai aprendendo com as Escrituras Sagradas, o seu conhecimento bíblico vai sendo o quê? Ampliado, vai sendo aumentado. E que coisa boa é aprender mais e mais, como a gente diz, aos pés de Cristo, o mestre dos mestres. Acontece que algumas pessoas ficam mais ouvindo outras vozes, outros mestres, muitos pregadores, mas se reportam poucas vezes à palavra de Deus. Imagine só se este que nos fala ouvisse uma dezena de pessoas durante a semana, ouvisse com atenção, mas não lesse um capítulo sequer da Bíblia. A pergunta é: estaria sendo discípulo de quem? Discípulo de Jesus ou de homens? Fica entre nós, muitas vezes a gente acaba seguindo mais a homens. A gente fica muito apegado a personalidades tidas como importantes.
e não tem a mesma consideração, o mesmo apreço com a pessoa de Cristo Jesus. A educação cristã, prossegue aqui na revista, na página ainda 48, recebe um enfoque novo quando vemos na vida a marca da fé cristã. Como assim? Porque vai havendo a valorização do ser humano como um todo e de todos os seres humanos. Começa a ver o valor de cada um deles, a dignidade de cada ser humano. E a educação cristã, ela vai tentar comunicar e fazer crescer a fé na pessoa. E a preocupação da educação cristã é o que? A transformação progressiva do crente no caráter, que vai envolver a sua fala, o seu pensamento, o seu agir, na sua motivação, na sua atitude e também, o que eu acabei de falar agora há pouco, no entendimento do próprio Deus. Saber, de fato, quem Deus é. Quem Deus é. Não é um desabafo, é apenas uma observação, constatação deste. Vez ou outra eu tenho pregado em igrejas e tenho observado muita agitação, uma certa movimentação dos cultos e cá entre nós, pouca reverência. Começa uma atividade cultica e as pessoas estão transitando, continuam o falatório, não se dão conta, até mesmo quando alguém começa a orar e em meio à oração que é feita, no ato de culto, você vai ver pessoas como se tivessem grupos falando e lidando com outras situações que não tem nada a ver com aquele ambiente de adoração. Na hora do chamado momento de louvor, as pessoas querem, né, se expressar da melhor forma possível. Não estou entrando nesse mérito aqui, nada de polêmica, rasteira comigo. Não quero comprar briga. Na hora levanta, na hora da adoração, do momento de louvor, vou dizer assim, melhor dizendo, levanta a mãozinha, fecha os olhinhos, bate palma, ou não bate palma, e assim por diante. Mas passou aquele momento de louvor, de música, parece que a irreverência volta a tomar conta. Falta de reverência na casa de Deus. A educação cristã, ela nos ajuda nesse, nesse quesito também. Porque é necessário, meus irmãos, uma mudança de mentalidade. Tem que haver essa transformação por meio da nossa mente, mas mediante o livro do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. A gente tem observado, eu falo a gente, mas eu tenho constatado um analfabetismo bíblico que graça às nossas igrejas. E não é somente com crentes chamados leigos, falo com tristeza, até mesmo entre os líderes. Pessoas que gastam o seu tempo com tantas coisas, tantos fazeres, até mesmo realizações na obra de Deus, mas que não investem o seu tempo e atenção para ler, meditar, estudar, pesquisar, e que vai envolver o entendimento da mensagem e a interpretação adequada para que haja o quê? A devida aplicação da palavra do Senhor. Lembra que a gente falou sobre igreja saudável? A gente precisa também de líderes saudáveis. Porque quando nós não temos líderes saudáveis, o rebanho adoece. Quando a gente não busca a moderação e parte para o extremo, a gente vê estas coisas que estão patentes diante de nós. Vou caminhar para o final
mas o autor ele mencionou uma conexão entre evangelização, missões e educação cristã. E diz assim, página agora 49 da nossa revista. Entendemos que a evangelização e missões podem ser culturais e transculturais, pois alcançam pessoas dentro e fora do Brasil. A educação cristã tem a finalidade de formar o caráter de Cristo na vida das pessoas nascidas de novo, por meio da escola bíblica dominical e em outras áreas do ensino da igreja. A igreja do Senhor, por meio das Escrituras, opera a evangelização, a obra de missões e a educação cristã na vida dos que ouvirão e crerão no Evangelho de Cristo. Os nascidos de novo são ensinados a serem como Cristo Jesus. Aqui está a razão da educação cristã. Os talentos precisam serem desenterrados. Os dons precisam ser exercidos em amor, buscando sempre, sem exceção, a edificação da igreja toda. As pessoas precisam estar liderando, não para fazer o serviço todo, porque não é da competência desses líderes fazer tudo, mas capacitar os seus liderados a serem pessoas responsáveis, extremamente zelosas na execução ou na obra de Deus. A gente precisa focar nessa parte final aqui a educação cristã, porque deve haver a edificação do crente, individualmente falando, mas de maneira comunitária também. O testemunho do evangelho aos perdidos precisa ficar bem claro como uma necessidade, urge, e tudo isto que eu falei, ser feito para quê? Para a glória de Deus. Não é para promover a igreja local, tampouco o líder daquela comunidade cristã, mas é para a glória de Deus. Porque a função primordial da educação cristã é formar discípulos do Senhor para se multiplicarem. E aqui tem um texto bíblico que nós não vamos nos faltar, uma questão de tempo, mas que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Para encerrarmos, finalmente, diz assim, para refletir e agir. À luz das Escrituras, o que significam para mim evangelização, missões e educação cristã? Depois de você responder a isto, outra pergunta. Estou comprometido com elas dentro e fora da igreja? E a segunda e última. O que tenho feito para que o evangelho seja proclamado em todo o mundo? Qual é o meu nível de comprometimento com o Senhor Jesus? Que você possa fazer uma análise, um exame introspectivo. Você aproveite esse finalzinho de vídeo para orar aos céus, pedir graça, misericórdia, para que, dentro desse contexto eclesiástico, religioso, no bom sentido da palavra, você seja instrumento de Deus, para que haja essa edificação da igreja, a evangelização dos perdidos, a formação do caráter de Cristo na vida das pessoas, e a começar pela sua própria vida, e que possa realmente ser feito tudo mesmo, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima lição.